Está no ar mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Julgar ou administrar? Esse é o atual dilema do juiz brasileiro, que cada vez mais assume o papel de administrador de varas e comarcas diante das mudanças de gestão no Poder Judiciário. Para tratar desse assunto, vamos conversar com o juiz Gerson Paulo Conrado, diretor da Escola Judicial do TRT de Santa Catarina. Juiz Gerson, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para debater esse tema. Bom, inicialmente, eu quero perguntar ao senhor sobre essa questão que parece cada vez mais evidente, mais ressaltada, mais evidenciada, que é a preocupação dos conselhos superiores, tanto o Conselho Nacional de Justiça quanto o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, de atribuir ao juiz a função de administrar, gerir a unidade em que ele trabalha e também os processos que julga. O senhor concorda que o magistrado deve assumir esse duplo papel? Na realidade, o magistrado sempre teve esse duplo papel. Não são os conselhos que estão atribuindo essa função de gerenciamento de varas e de tribunal aos próprios juízes. Está na lei. O juiz é o próprio administrador de sua vara. O enfoque principal é por que o juiz não assume efetivamente esse papel. Delega a terceiros uma função, uma atribuição que é sua. É o juiz quem deve gerir a sua unidade judiciária. Está correto, sim, o posicionamento dos conselhos superiores em exigir que se cumpra o juiz uma função que é sua. Bom, certamente essa instigação, essa motivação que está sendo feita, essa iniciativa dos conselhos superiores é justamente em função disso que o senhor acabou de dizer, né? Que alguns juízes, eventualmente, não estão assumindo a inteireza dessa responsabilidade. Certamente. Senão não haveria necessidade de conselhos interferirem para que os juízes cumpram um papel que sempre foi seu. Existe delegação, sim, isso é uma realidade que se apresenta. E nós não podemos fugir desta realidade, nós não podemos esquecer esta realidade, não podemos esconder esta realidade. A população está exigindo de todo o servidor público, e nós somos servidores públicos, a transparência. Assumamos nossas responsabilidades, assumamos as nossas defecções e procuremos remediá-las, consertá-las e adaptá-las a uma realidade que está se apresentando. É um papel nosso, sim, dos juízes, e nós devemos assumir esse papel e não delegar a terceiros. Muito bem, invariavelmente surge aquela pergunta, e como é que fica um julgamento? Se o juiz vai estar ocupado, e como o senhor diz, já está previsto em lei que assim seja, se ele vai estar duplamente ocupado com os processos, com os julgamentos e ainda com o trabalho de gestão da unidade em que ele atua, como é que fica a atuação jurisdicional propriamente dita, o julgamento? Isso, uma coisa atrapalha a outra ou são coisas complementares e interdependentes? Não são coisas que se atrapalhem nem que se excluam. São coisas complementares que se complementam e que não devem interferir no resultado de uma no resultado de outra. Uma coisa é gerir uma unidade judiciária, outra coisa é gerir os processos que competem ao juiz nesta mesma unidade judiciária. E nós não podemos esquecer também que não é o juiz a única pessoa a gerir a unidade judiciária. Nós temos os servidores e um diretor de secretaria também incumbido por força de disposição legal no gerenciamento da sua unidade. Então isso é uma divisão de atribuições perfeitamente estabelecidas dentro de um sistema positivado, pátrio. Isso não é nenhuma novidade que está se apresentando. Está se apresentando é uma nova exigência. Assumamos o nosso papel perante a sociedade. Nós somos pagos para isso. Não podemos recusar aquilo que a sociedade nos atribui fazer. Muito bem. Algumas pessoas são naturalmente vocacionadas para ocupar cargos de gerenciamento, de gestão e assim por diante, independente da sua própria formação. Outros têm um pouco mais de dificuldade. Os cursos de direito, de um modo geral, também não estão preparados, adaptados para essa realidade do juiz gestor, né? E, por outro lado, também se fala que esse seria um papel das escolas da magistratura, das escolas judiciais, de formar o juiz para esse papel que está aí pendente de ser integralmente assumido pelos magistrados. O senhor acha que os cursos de Direito têm essa responsabilidade de melhorar esse aspecto da formação do bacharel em Direito? Não só tem, como acredito que deva desenvolver.
né, não para a figura do juiz gestor, porque o curso de Direito não prepara juiz, Certo. prepara bacharéis em Direito. Mas isso vai depender muito também da iniciativa do próprio estudante, do próprio universitário em procurar uma complementação de sua formação. Uma coisa não exclui outra. As faculdades devem, sim, oferecer a possibilidade, talvez como disciplinas complementares e alternativas, como já existem. Hoje em dia, o curso curricular, né, das escolas de Direito abrangem também outras atividades fora do currículo. Aí está uma ótima oportunidade também de os estudantes se voltarem para a sua própria formação. Isso não apenas na atividade pública, mas também na atividade privada. Os advogados necessitam também gerir os seus escritórios, os seus negócios, os seus próprios processos, seus próprios clientes. Isso tudo vai envolver gestão de pessoas, gestão de material, gestão financeira. Então nós devemos sim estar cada vez mais preparados. É uma exigência do mercado, inclusive do mercado privado. Bem, o senhor já é juiz do trabalho há mais de 20 anos. Dessa experiência que o senhor acumulou ao longo desses anos todos, o senhor considera que a escola judicial que hoje o senhor dirige no âmbito do TRT de Santa Catarina, ela pode cumprir um papel importante nessa questão da formação do juiz, ou pelo menos da motivação do juiz para assumir esse papel de uma maneira mais intensa, mais efetiva? Ela não só pode, como deve, inclusive como metas, né, dos conselhos superiores, tanto do Conselho Nacional de Justiça, como do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. E nós devemos atuar, sim, na formação do administrador judiciário. E um dos objetivos traçados pelo presidente Gilmar é que exatamente nós exploremos este ramo da atividade que nos é dada, exatamente da administração judiciária. Sabermos lidar com pessoas, sabermos gerenciar os nossos processos, sabermos gerenciar os materiais que nós dispomos e principalmente verba orçamentária. Isso é dinheiro público e nós devemos saber geri-lo, sim. É uma obrigação que se impõe. Muito bem, nós precisamos chamar um rápido intervalo, nós voltamos em seguida. É um instante só.